O plenário aprovou também requerimento de urgência para a tramitação do projeto que altera a lei da ficha limpa. A proposta define um único período de 8 anos em que o político fica impedido de se candidatar. O período de inelegibilidade passa a contar a partir da data da condenação. Olá você, como vai nesse dia de hoje? Seja muito bem-vindo ao Analítico News, o canal de notícias com foco em política no Brasil e no mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino da notificação e compartilhe com o maior número de pessoas. Vamos para mais notícias. Nessa quarta-feira, 28 de agosto de 2024, o plenário aprovou com votação simbólica o requerimento de urgência, o 18 de 2024, projeto de lei complementar PLP 192 de 2023, que reduz o prazo de inelegibilidade definido pela Lei da Ficha Limpa, que é a Lei Complementar 135 de 4 de julho de 2010. A proposta é uma parte da mini-reforma eleitoral, sendo relatada pelo senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, relator da Comissão da Constituição e Justiça do Senado. Ou seja, em votação que não há registro individual, que é a votação simbólica, o presidente da sessão ele pede aos parlamentares favoráveis à matéria que permaneçam como se encontram, cabendo aos contrários manifestares. Ocorre geralmente quando há acordo para a votação das matérias. Pois bem, foi aprovado com urgência, isso significa que não precisará passar por comissões, indo direto ao plenário da casa. Entretanto, o senador Weverton Rocha, que é o relator da proposta, pediu que a votação acontecesse na próxima semana. E como o que aconteceu com o Bolsonaro foi ter sido condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, abre aspas, por abuso de poder político devido aos ataques às urnas eletrônicas durante uma reunião com embaixadores e abuso de poder econômico em razão de uso eleitoral das comemorações do bicentenário da independência em 7 de setembro de 2022. Ou seja, o ex-presidente não teve o registro de candidatura cassado, nem sofreu perda de diploma ou mandato, uma vez que não foi eleito. De acordo com a decisão do TSE, a cassação não ocorreu porque a chapa beneficiária das condutas abusivas não foi eleita. Enfim, isso pode dar ao ex-presidente Bolsonaro a chance de disputar eleições em 2026. Mas sabemos como funciona a política brasileira, né? Precisamos esperar o que virá após a votação na próxima semana e o que os opositores do ex-presidente tentarão fazer para que ele não consiga disputar em 2026. Enfim. Esse projeto, ele corrige, como há lá no Código Penal, como há em toda a legislação brasileira, a questão de que quem erra paga pela sua pena. E você tem que ter prazo para cumprir a sua pena, não pode ficar ad eterno. Hoje, um ex-prefeito, ele condenado por o ato que tenha sido, ele fica lá. Se foi num órgão colegiado, de acordo com a lei da ficha limpa, ele passa a ficar inelegível. Vários deles estão aí há 12 anos, 10 anos, esperando o julgamento dessa ação aqui para ela transitar e julgar. Ou seja, ainda nem sequer começou a cumprir a sua pena. Caso esse prefeito venha a ser condenado, nesse trânsito e julgado, depois de 10, 12, 15 anos, ele passa a pagar por 8 anos e, se tiver 2 penas, 12 anos para cumprir a sua pena. Ou seja, é pena perpétua que estabeleceram no Brasil porque não foi dado prazo. Isso é um absurdo e tem que se corrigir, que é o que nós vamos fazer, mas quero fazer com o plenário cheio para a gente poder aprofundar de forma muito tranquila e serena esse debate. O texto unifica em 8 anos o período em que os candidatos ficam impedidos de disputar eleições por condenação judicial, cassação ou renúncia de mandato. Mas a principal mudança é na definição de quando esse prazo começa a contar. Parlamentares cassados por decisão da Casa Legislativa, 8 anos a partir da decisão que decreta a perda do cargo. Para governadores, prefeitos e vices que perdem o cargo por crime de responsabilidade, serão 8 anos a partir da perda do mandato. Para pessoas condenadas pela Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico ou político, 8 anos contados da data da eleição em que ocorreu a prática abusiva. Condenados por crimes previstos na Lei de Inelegibilidades, 8 anos contados da data da condenação. Já para presidente da República, governadores, prefeitos e parlamentares que renunciam para evitar a abertura de processo de cassação de mandato, 8 anos a partir da data da renúncia. Pessoas que perdem os direitos políticos por decisão judicial devido a ato doloso de improbidade administrativa, com lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, serão 8 anos desde a data da condenação. E demitidos do serviço público após processo administrativo ou judicial por ato equiparado à improbidade, serão 8 anos desde a decisão.
Um ponto do projeto que trata de casos de abuso do poder econômico ou político tem gerado polêmica. De acordo com o texto, ficam inelegíveis pessoas condenadas por comportamentos graves, aptos a implicar a cassação de registros, de diplomas ou de mandatos. Críticos ao texto argumentam que isso poderia favorecer políticos, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não teve registro cassado, embora tenha sido declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral até 2030. O relator, o Everton, nega essa possibilidade. Eu quero saber nos comentários o que é que vocês acham que vai acontecer após a votação, né? Já que, por um lado, você tem os que dizem que beneficiarão, por outro, né, como o senador Everton disse que não irá beneficiar, mas como a gente conhece, né, o andamento da política no Brasil, então eu quero saber nos comentários aí o que é que vocês acham que vai acontecer, certo? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os seus amigos. Um forte abraço!